Dando continuidade aqui no projeto, olha só, eu adicionei umas colunas aqui, ó, tá? Modelinho aí, ó. Só fiz adicionar o box e coloquei aqui os valores de 40, né, no Y e no Z. E no X não importa muito porque você vai ter que ajustar, né, com Edit Geometry. Ó, até passou aqui, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Então assim, você pode estar implementando ainda mais esse cenário, tá? Usando a tua criatividade para você ir aprendendo, né, a manipular essas ferramentas. Eu aconselho a você que faça modelos, faça outros cenários, entendeu? Põe em prática o que eu falei até agora, a forma que você pode trabalhar. É bem simples, bem prático também. Acredito que vocês não terão muita dificuldade para desenvolver cenários com os brushes, tá bom? Então é isso. Dá um testezinho aqui, ó, para que vocês vejam. Olha aí. Aqui tem uma janela. Na próxima aula vamos estar adicionando material a isso aqui, a esse cenário. E adicionar material e configurar o material, tá? Aqui nesse cenário. Eu vou salvar isso aqui e vou explicar para vocês as outras opções do Edit Geometry. Então eu vou sair aqui, ó, desse nível. Vamos utilizar ele nas próximas aulas. Vou criar aqui um novo nível. E aqui eu vou explicar para vocês outras coisas aqui, ó. Olha só. Até agora eu expliquei duas formas de você construir um cenário interno, né? Deixa eu trazer aqui o box para cá. Deixa aqui mesmo. Vou tirar isso aqui. Eu expliquei, a primeira forma foi é só você, ó, marcar essa opção, tá bom? E aí você tem um cenário interno. Ela é útil para determinadas situações. Assim como você também pode criar um outro box e em modo subtrativo. Então você vai ter também um cenário interno. E há uma outra forma também, uma outra técnica, tá bom? Que é bem simples, ó. É só você aqui com o Edit Geometry ativo, você inverter as faces, tá bom? Você seleciona. Para selecionar todas as faces, aqui com um único comando é só você fazer o que? O Ctrl B ou a Shift B, vamos ver, tô esquecido. Shift B, ó, você vê, ó. Seleciona o quadrado, tá bom? Shift B, ele seleciona todas as faces e aí eu inverto. É mais uma técnica de se criar um cenário interno. Porém, o que acontece? Com as faces invertidas para dentro, você não tem cenário externo. Isso é útil para quando você não tem um cenário externo, tá bom? Então, se você não tem um cenário externo, não há necessidade de você ter faces viradas para fora, tá bom? Ou outros objetos aqui espalhados por esse cenário, porque se desnecessário, né? Você tem um cenário interno, então tudo que você precisa está aqui dentro, não precisa ter ali nada do lado de fora, inclusive essas faces, porque tudo que você adiciona aqui dentro da engine, né, ela vai processar, tá certo? Então quanto menos coisas desnecessárias tiver no seu cenário, melhor será a performance, né, do teu projeto, do teu jogo, enfim. Ok? Então assim, fica a dica, tá, para quem tem cenário interno, não tem nada mesmo lá de fora, nada mesmo. Então essa é uma boa dica, uma boa técnica de se utilizar as faces invertidas, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar esse play start aqui dentro desse cenário. Vou aumentar isso aqui para testar, para vocês verem. E aí eu vou play, vai reproduzir aqui. Então olha só, aqui está o cenário interno, tá bom?
Você pode construir todo um cenário aqui e tal, da mesma forma, porém utilizando as faces invertidas, tá bom? Há também uma outra forma de você construir geometrias, e eu vou explicar para vocês agora também. Utilizando aqui, ó, a caneta. Habilitando aqui, nós temos essas configurações, tá? Aqui, Auto Extrude, tem essa aqui que já por padrão já estão marcadas, então não é legal desmarcar isso aqui, tá? E temos aqui também o valor, tá? O tamanho da extrusão que vai dar após você desenhar a tua geometria, digamos assim, ok? Então vamos lá. Para utilizar esse método é o seguinte, vamos utilizar aqui, ó, nessa vista topo, tá bom? A vista de cima. E aí o que acontece? Você consegue desenhar, tá? Pressionando o Ctrl e o botão direito do mouse. Lembrando que o botão direito do mouse você consegue, tá? Ó, ajustar a câmera, entendeu? Dar um pan, ok? Lembrem disso. E para desenhar você precisa manter o Ctrl pressionado e com a mesma tecla, né? O botão direito você, ó, cadê? Vamos lá. Você começa a desenhar, tá? Eu cliquei aqui com o Ctrl pressionado, dei um clique aqui com o botão direito e criou o primeiro ponto aqui, ó. E aí forma essa linhazinha aqui, esse pontilhado aqui, tá bom? E aí eu posso sair criando, ó. Lembrando que eu estou com o Ctrl pressionado, tá bom? E aí, ó, cadê? Bora lá. Clico aqui, ó, tá bom? Vou clicando, desenhando o cenário que eu quero fazer, tá bom? Vamos lá. Então assim, se eu quero movimentar a minha câmera, eu preciso soltar o Ctrl, tá? Porque senão, se eu manter o Ctrl pressionado e arrastar com o botão direito, eu vou estar criando mais um ponto. Então, se eu quero ajustar a câmera para, digamos assim, fazer um ponto para cá, ó, eu preciso soltar o Ctrl, arrastar a câmera para onde eu quero, aí novamente eu pressiono o Ctrl e clico com o botão direito, tá certo? Solto o Ctrl e aí seguro para desenhar. Gente, acabou desligando aqui novamente a engine, mas é daquela forma mesmo, tá bom? Vocês criam os pontos e depois fecham e vai te dar uma nova geometria, tá bom? Essas ferramentas do Edit Geometry junto com os BSP são ferramentas limitadas, tá bom? Acredito que isso seja um bug do programa. Eu tentei aqui algumas vezes e em poucas eu consegui realmente formar a geometria. Ela sempre desligava. Espero que vocês tentem aí no de vocês. Apesar de que deu erro aqui, mas é uma técnica legal também. Dá para você construir um cenário, dá para você moldar o cenário que você quer fazer. Lembrando que quando você finaliza, tá bom? Termina de desenhar, ele já te atualiza com a geometria e aí ela vai estar invertida, né, com as faces para dentro. Se caso você quiser inverter para fora, o que não é interessante, é só você selecionar. Lembrando que para selecionar todo o quadrado, você tem que dar um Shift B. No caso, selecionar toda a geometria, né, o BSP. E aí é só inverter para dentro, tá bom? Prosseguindo aqui, tenho também esse triangular aqui, ó. Adiciona novas edges aí, ó. Eu nunca fiz nada que eu precisasse utilizar essa ferramenta, mas dependendo de algum caso ela possa ser útil, né? E da mesma forma nós temos aqui esse Optimize aqui, ó, otimizar, tá? Que é exatamente para tirar as edges indesejadas aí do teu BSP, da tua geometria, tá? Digamos que você está construindo aqui, ó, tá fazendo extrusões pela tua geometria, aí, ó, por exemplo. Aí às vezes quando você vai movimentando, vai fazendo algum movimento, alguma coisa, ele vai criando
ele vai deixando triangulado a geometria, tá? Por padrão, automaticamente, no caso. E aí, às vezes vai ficando alguma edge indesejada, alguma coisa aqui, outra colar. Aí você pode estar utilizando essa ferramenta para tirar, né, o que foi indesejado aí. Excluir, como o nome já diz, excluir as faces. Só em ocasiões muito específicas, tá? É que vai ser necessário você excluir. Deixa eu inverter isso aqui, ó, para dentro. Shift B, inverter. Cadê o, ó, tá vendo? Então isso aqui, essa face aqui foi excluída. No caso tem certas ocasiões que possa ser necessário, né? Dependendo do projeto. E aí você me pergunta, João Marcos, se eu quiser agora tampar isso aqui, esse buraco, por exemplo, tem como? Tem sim. Você seleciona as vértices, tá certo? Lembrando que para fazer esse procedimento você tem que selecionar as vértices em sentido horário, tá bom? Sempre da esquerda para a direita. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aí você, ó, criar. E se caso você quiser inverter, é só você selecionar e inverter. Agora, outra dica também, vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Se eu faço para dentro aqui, ó, se eu estou dentro da geometria, a mesma coisa. Porém, ela vai me atualizar com a face virada para ao contrário. Crio, olha só. Eu não preciso inverter. E há em certos casos que, dependendo da forma que você também tiver posicionando as vértices aqui para tampar, né, reposicionar a face excluída, vai criar uma edge aqui, ó. Ele vai deixar triangulado. Aí você pode utilizar, apertar o Optimize para tirar essa vértice, tá bom? Olha só, aquilo que eu te falei, se você às vezes você está alterando a tua geometria e ela vai lá e cria, deixa triangulado, tá vendo? E aí você pode otimizar. Não, nesse caso não otimizou. Também acontece isso. Pra vocês verem que é limitado editar essas geometrias. Tem essas outras opções aqui e essa aqui. Na verdade eu não utilizo elas, então eu não tenho muito o que explicar sobre elas, tá? Elas não fazem muitas coisas interessantes não. Mas vocês podem estar testando elas aí. Bom, a aula é essa, tá? Em relação aos brushes, ao Edit Geometry e tudo mais. Vocês perceberam aí que dá para fazer algumas coisas e outras não. Perceberam também que é limitado, né? Como eu havia falado em todas as aulas anteriores. O qual é limitado trabalhar com essas geometrias. Dá para fazer algumas edições. Dá sim para fazer, porém você acaba tendo alguns probleminhas, assim como esse, ou da Edge. Isso é chato, às vezes atrapalha, principalmente quando você vai aplicar material aqui. Na próxima aula vamos voltar para aquele outro cenário e começar a texturizar, tá? Texturizar não, a colocar os materiais e prosseguindo no nível da aula. Até mais, tchau!